Vamos falar alguma coisa hoje, continuar o estudo do livro de Daniel. Semana passada ou atrasada, nós concluímos o capítulo 2. Hoje, entretanto, retornamos ao capítulo 2 para considerar a semelhança e as diferenças entre ele e o capítulo 7. Olha, o capítulo 2 de Daniel, ele inaugura uma questão dentro das profecias que a gente chama de escatológicas, ou profecias apocalípticas. Ele começa falando de símbolos, até porque o rei teve um sonho todo cheio de símbolo. Isso é uma coisa comum na Bíblia. A diferença que tem aqui é que a aplicação a uma pessoa. Já houve sonho lá com José e outras coisas, mas agora ele se aplica. Então, o capítulo 2 inaugurou uma era, dentro do nosso contexto, em que símbolos são usados muito em quase toda a profecia apocalíptica. A gente fala de símbolos, mas temos que considerar o seguinte: o símbolo depende do destinatário, e vamos pôr isso no plural, dos destinatários. Alguns motivos são bem plausíveis. Um deles é que nós vamos ver mais adiante que Babilônia, depois de quase 600 anos, ela retorna à literatura apocalíptica quando já não existia mais a cidade. Mas o termo Babilônia retorna, ele é recorrente na profecia apocalíptica. Só que lá, às vezes, ela é usada para representar o Império Romano. Mas como os cristãos, no primeiro século, eram perseguidos pelo Império, eram executados, eles não iam falar de Roma. Então eles falavam de Babilônia, que estava na outra ponta do estudo de Daniel. Daniel começa com Babilônia e termina com Roma. Falando de Roma, mas ele lembra outra, porque tem particularidades que podem ser aplicadas. É interessante essa questão de capítulo 2 fala de metais. Ora, metais são estruturas, são elementos estáticos, enquanto que animais, além de dinâmicos, eles interagem. Eles interagem com as pessoas, com o meio e com as condições. Então, por isso, agora que a visão foi dada a um profeta, piedoso profeta, é preciso levar em consideração esse envolvimento, porque a profecia não é uma questão geológica, é uma questão antropológica. Está se tratando de pessoas. Por isso, ele muda agora o símbolo de metais para animais, como nós vamos falar deles hoje. Vamos então pegar os dois lados. Nabucodonosor é da época em que os reis se julgavam eternos. E eles eram protegidos por suas divindades, no caso aqui Marduk ou Bel. E eles entendiam que mesmo quando morriam, que eles não achavam que iam morrer, eles achavam que iam mudar de plano de existência, ele ia continuar controlando o seu governo aqui, o seu estado, a sua nação, o seu império. Então, para Nabucodonosor, era muito próprio, cabeça de ouro, o mais importante dos metais, e ele era a cabeça de ouro. Então, não estava interessado em mudanças,
ele estava interessado na questão estática do metal. Enquanto, quando a visão passa para Daniel, que bem sabia que Nabucodonosor não era eterno, não era para sempre, aparece como animal que é sujeito a ser caçado e ser morto, e não deu outra coisa com o império da Babilônia. Uma grande alteração está na parte que se segue à descrição do leão. O leão tinha um coração de animal, como todo animal tem, mas ele foi transformado em coração de homem. Isso significa exatamente uma operação do ser divino no coração do ser humano. Dentro da sua condição de orgulho, de pedantismo, Nabucodonosor inicialmente não iria aceitar, não iria entender que uma divindade completamente estranha às divindades que ele tinha iria alterar o seu coração ou a sua mentalidade. Só que para Daniel, que era um profeta de Deus, foi revelado que o rei teria o seu coração transformado para ser um coração do jeito que queria o Deus de Daniel. Então, reafirmar aqui, é um só oráculo, duas visões. Número 1, destinatários diferentes. Número 2, a atividade no segundo oráculo é talvez a coisa mais marcante. Ao passo que quando você vê uma estátua, por mais enriquecida que ela seja, não te dá uma mensagem maior do que a fotografia que seus olhos fazem naquele momento. Ao passo que quando você vê um animal, você tem uma visão em tempo real de movimento, de dinâmica. Por isso, duas modalidades para o mesmo oráculo. O símbolo é uma coisa muito importante. E já que nós voltamos ao assunto, vamos reafirmar. Primeiro, já nós falamos isso no início, era preciso que não se falasse claramente do Império Romano, por exemplo. Mas existe também uma coisa. Você grava muito mais imagens de símbolos do que simplesmente imagens auditivas, por assim dizer. É mais fácil você gravar imagens do que simplesmente gravar falas. Então, os símbolos sempre ajudam a inculcar a ideia que Deus quer passar. Você nunca esquece, e todo mundo sabe o que é um leão. Então, Deus usou um símbolo muito chegado, muito conhecido. Nessa visão, uma coisa chama a atenção. São 4 reinos. Os outros nós vamos estudar posteriormente, que será equivalente ao reino da prata. Mas quem realmente acabou determinando que se glorificasse, que se honrasse, que se adorasse o Deus de Daniel, foi Nabucodonosor. Em termos eclesiásticos e teológicos, nós chamamos isso de conversão, uma renúncia ao paganismo em função do monoteísmo, o paganismo politeísta para o monoteísmo judaico que Daniel professava. Gente, continua aí. Nós estamos apenas começando o estudo do capítulo 7. E temos que ir devagar, porque tem gente que tem mais instrução, outros nem tanto. É preciso ir devagar. Nós voltaremos no próximo encontro, no próximo programa. Vamos progredindo na interpretação e na compreensão. Um grande abraço para vocês.